Bom dia, oitavo ano da Escola Marquês do Recife. A aula de hoje é sobre redação. Redação é uma parte do estudo da língua portuguesa muito exigida dos estudantes. Vamos falar mais especificamente da dissertação. A dissertação é cobrada em vestibulares, em concursos, em testes para empregos, etc. Vamos lá. Então temos aqui redação. Quando eu falo de redação, eu falo de produção escrita. Toda produção escrita eu posso chamar de redação. Se você escreve uma carta, redação. Se você produz uma receita culinária, você está fazendo uma redação. Portanto, tudo que você escreve é uma redação. Aquilo que você produz é uma redação. Ok? Então vamos lá. Aqui nós temos redação significa produção escrita. A palavra redação vem do verbo redigir, que significa escrever, produzir textos escritos. Dentre os tipos de redação, temos as mais utilizadas, sobretudo no ambiente escolar, como a narração, a descrição e a dissertação. Veja, nós temos, quando alguém disser escreva uma redação, você tem que saber que tipo de redação você deve escrever. Se você vai escrever uma narração, que é contar uma história, se você vai escrever uma descrição, que é um texto onde descreve algo, alguém ou algum lugar, ou uma dissertação. A dissertação é aquele texto argumentativo, é aquele texto opinativo que você pode produzir. Entre outros, os mais comuns são esse aqui, narração, descrição e dissertação. Mas existem outros tipos de textos em outros gêneros textuais. Ok? Vamos na página seguinte. Bom, a nossa aula vai ser a dissertação. Aqui nós temos dissertação, tipologia textual da aula de hoje. Hoje nós vamos nos deter mais aqui. Vamos ver o que é uma dissertação. A dissertação é aquele texto que é pedido sempre quando você vai fazer algum exame, quando você vai prestar um vestibular, quando você vai concorrer ao emprego, geralmente eles mandam fazer uma dissertação. Texto dissertativo. O que é o texto dissertativo? Então ele diz aqui, a dissertação é o tipo de redação mais cobrada em concursos vestibulares e testes para empregos. Por isso, damos uma maior atenção a essa tipologia textual. Por ser mais cobrado, a gente dá uma atenção maior a esse tipo de texto, porque ele vai ser mais cobrado de você, ele vai ser exigido em vários lugares que você chegar. O texto dissertativo. O que é o texto dissertativo? Então ele diz aqui, o texto dissertativo é o tipo de texto opinativo que expõe ideias sobre determinado assunto, apresentando argumentos com o intuito de convencer o leitor sobre o ponto de vista do autor, ou simplesmente a exposição de conhecimentos sobre esse tema, deixando o leitor informado sobre o assunto. Desta forma, podemos dizer que o texto dissertativo pode ser argumentativo ou expositivo. É isso, o texto dissertativo ele vai falar sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. E esse texto dissertativo ele pode ser tanto um texto argumentativo, onde o autor vai argumentar, vai expor um ponto de vista e vai argumentar sobre o seu ponto de vista em relação àquele tema,
convencendo o leitor de que ele está certo. Ou simplesmente é aquele texto expositivo, onde o autor vai expor suas ideias sobre aquele tema, com o intuito de informar o leitor. Então, é essa característica principal do texto dissertativo. É aquele texto opinativo, quer dizer, aquele texto que vai dar uma opinião, certo, sobre aquele tema que ele está abordando. Pode ser pode ser um texto que utilize de argumentos para convencer o leitor, e pode ser aquele texto mais expositivo. Ok? Então, na sequência aqui nós temos estrutura do texto dissertativo. Olha, o texto dissertativo, como todo texto, né, existe uma estrutura. Todo texto que nós vamos fazer, toda produção, aliás, tudo que nós vamos fazer na vida, tem o quê? Tem uma sequência, tem uma estrutura. Então, todo texto que nós vamos produzir, ele tem uma certa estrutura de acordo com a tipologia, de acordo com o gênero. Por exemplo, se eu vou escrever uma carta pessoal, eu tenho toda aquela estrutura, local e data, vocativo, assunto, despedida, não é, assinatura. Se eu vou escrever um ofício, eu tenho também a estrutura do ofício. Então, veja, todo texto tem sua estrutura. E a estrutura do texto narrativo é a seguinte: nós temos a primeira parte, a introdução, depois o desenvolvimento e depois a conclusão. A introdução é o mesmo que a apresentação. O desenvolvimento é a parte principal da dissertação e depois a conclusão, que é o fecho, né? A parte que está concluindo, fechando o texto. Vamos ver isso mais detalhadamente. Introdução. É o primeiro parágrafo, onde se apresenta o tema e ou o ponto de vista do autor sobre esse tema. É na introdução que se deixa o leitor consciente sobre o assunto ou o ponto de vista do autor. É primordial que a introdução seja bem escrita, de forma que desperte a atenção do leitor para o que se quer dizer sobre o assunto. Veja, na introdução, onde você vai apresentar o tema e o seu ponto de vista. Você apresenta o tema e o seu ponto de vista. Se for um texto mais argumentativo, você vai apresentar o ponto de vista. Se for um texto mais expositivo, você vai apresentar o tema, o assunto, alguns detalhes sobre ele, para em seguida, no desenvolvimento, detalhar mais minuciosamente. Então, esse é o objetivo da introdução. É o primeiro parágrafo, onde ele vai apresentar toda a produção que nós vamos fazer. Nós começamos com uma apresentação, ou seja, com uma introdução. Então, ficou claro aí o que é a introdução. É o primeiro parágrafo onde ele vai introduzir, apresentar o assunto, ou seja, vai apresentar aquilo que ele vai abordar durante o texto. Desenvolvimento. Começa a partir do segundo parágrafo e é nessa parte que se apresenta o assunto detalhadamente por partes. No desenvolvimento, pode-se colocar argumentos ou não para convencer o leitor sobre o ponto de vista do autor. Esta parte é considerada o corpo do texto dissertativo, a parte principal da produção dissertativa. Pois é, no desenvolvimento nós temos o quê? A parte principal do texto. É no desenvolvimento que o autor coloca os detalhes daquilo que ele está falando. Ele apresenta também argumentos, se o texto for argumentativo, e coloca todos os detalhes, coloca tudo aquilo que ele quer transmitir, todas aquelas informações que ele quer transmitir sobre o tema que está sendo tratado no texto. É a parte principal. É a parte que você vai expor todo o seu conhecimento sobre aquilo. Começa a partir do segundo parágrafo e se estende aos demais parágrafos. O desenvolvimento, ele pode ter um parágrafo, 2, 3, ou seja, quantos parágrafos forem necessários para que o autor expresse sua ideia.
é a parte principal. Neste desenvolvimento, ele vai apresentar aqui os seus argumentos, se for um texto argumentativo. Se for um texto expositivo, se for um texto dissertativo que seja mais expositivo, ele vai apresentar os detalhes das informações que ele quer passar para o leitor, ok? E finalizando a estrutura do texto dissertativo, nós temos a conclusão. A conclusão é o último parágrafo. Então, ele diz assim: é o fechamento do texto. Nesta parte, faz-se um breve resumo do que foi falado, apresentando ou não uma solução para o problema debatido no texto. A conclusão é o último parágrafo do texto e deve ser iniciada com uma expressão conclusiva, tais como: portanto, desta forma, por isso, logo, etc. Então, a conclusão, que é o último parágrafo, né, você começa com aquele tom de fechamento, de encerramento do texto. Nesta conclusão, você vai fazer um breve resumo do que você disse, né, para fechar, e apresentar, se for o caso de um texto que você tenha a solução, que você está expondo um ponto de vista, você vai apresentar uma solução para o problema debatido no texto. Pode apresentar uma solução ou não. Se for um texto mais expositivo, você vai simplesmente fazer um breve resumo fechando o texto, ok? Ele geralmente vai começar com uma expressão de encerramento, como portanto, desta forma, e assim por diante. Aqui nós temos a atividade que eu passei para vocês, que é de leitura, compreensão e interpretação. Nós sabemos que compreensão e interpretação tem uma diferença entre essas duas partes. Compreensão é aquilo que você compreendeu do texto, e a interpretação é aquilo que você entende de acordo com as informações do texto. Ou seja, na interpretação você obtém informações que não estão ali no texto, mas você entende de acordo com as informações que estão lá. Nós temos aqui o seguinte texto: A Terrível Escolha. Esse texto foi tirado do Jornal do Comércio do dia 5 de maio de 2020, desse ano ainda. Diz assim: diante de unidades de saúde superlotadas com pessoas que apresentam sintomas da Covid-19, Pernambuco vive um conflito que contrapõe medicina e direito. De um lado, a necessidade de escolha entre quem deve ser atendido e, do outro lado, a disposição da Lei 10.741, de setembro de 2003, onde está dito que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida. O crescimento da pandemia nos remete ao conflito que deu origem ao atualizadíssimo Escolha de Sofia, romance de William Styron, 1979, em que a personagem Sofia Zaustocker foi obrigada por um sargento nazista a escolher entre seus 2 filhos quem iria sobreviver e quem iria morrer. Na pandemia, a expressão diz respeito ao paciente que apresenta maior chance de vida, em razão dos sintomas agravados da doença. A Itália levou profissionais de saúde a essa difícil escolha, adotando critérios de exclusão, em que pacientes jovens tiveram prioridade de atendimento em detrimento de idosos com menor chance de recuperação. Continuando o texto. Se nosso sistema está sobrecarregado, quem, pois, deve ser assistido preferencialmente? O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, CREMEP, mostra um caminho.
a hierarquização da gravidade dos pacientes na ausência de absoluta vagas de UTIs. O problema, à luz do direito, tem uma leitura sem hierarquias na Constituição Federal, em seu artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário das ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Está assim instalado um conflito sem precedentes, como se os profissionais de saúde tivessem que aplicar algo como a escala MELDS, sistema de pontuação que qualifica a urgência de transplante hepático e prioriza a alocação dos pacientes. Mas explica o vice-presidente do Conselho de Medicina de Pernambuco, Maurício José de Matos e Silva. Não é o médico que vai decidir. É complicado para ele que está na ponta, estressado, cansado e pressionado. Então, propusemos à Secretaria Estadual de Saúde que, na central de leitos, tenha um núcleo de triagem que receba as informações de todas as unidades de saúde. Assim, a central decidiria quais são os pacientes que serão priorizados. Isso não tem força de lei. É uma contribuição para tentar ajudar neste momento tão difícil. Tão difícil que ao leigo, na medicina ou no direito, só resta assistir atônito, como acontece em todo o mundo, na esperança de que prevaleçam casos como de Nair Torres Santos, que nasceu no ano da pandemia da gripe espanhola, em 1918, foi acometida pelo coronavírus e acaba de ter alta de um hospital na zona norte do Rio de Janeiro, curada. Bom, esse texto foi do Jornal do Comércio, como eu já falei para vocês, e ele aborda aí um conflito, né, entre, naquela época, em maio, quando estava na força mesmo do coronavírus, da pandemia, e ainda os médicos e as autoridades ainda não sabiam como proceder. Então ele fala aí de uma suposta situação onde os médicos tivessem que decidir quais pacientes seriam atendidos no caso de falta de leito, né, no caso de uma gravidade do sistema, de uma gravidade da pandemia, onde o sistema de saúde não pudesse atender a todas as pessoas e faltassem leito. Aí teria a decisão por parte dos médicos, né, que vai em contraponto à lei que ele fala aqui, a lei que garante os cuidados, a lei que ele fala nessa parte anterior aqui, onde a disposição da lei 10.741 de outubro de 2003, onde está dito que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso a absoluta prioridade à efetivação do direito à vida. Então, há esse conflito aí. Se acontecesse realmente, como graças a Deus não aconteceu, como seria decidido essa questão de quem iria para o leito e quem ficaria de fora, consequentemente morreria. Então esse texto aborda esse assunto, esse tema aí, naquela época. É um texto editorial, é um editorial do Jornal do Comércio. Como a gente sabe que os editoriais não são assinados, por isso que não tem o nome do autor aqui. É uma opinião do jornal, que representa a opinião do jornal, então ele não é assinado. Os editoriais são textos dissertativos. Esse texto aqui é um texto dissertativo, mas é um texto mais expositivo, porque a gente observa que ele não dá uma opinião, ele vai expondo ele tem aqui trechos onde emite a opinião, mas ele não defende um ponto de vista seguro, ele simplesmente vai expondo
as informações. E ele conclui o texto sem apresentar nenhuma solução, porque ele diz assim: tão difícil que eu leio, na medicina ou no direito, só resta assistir atônito, como acontece em todo o mundo, na esperança de que prevaleçam casos como de... Aí ele cita aqui um caso, ele cita o caso aqui de Nair Torres Santos, é uma senhora que nasceu em 1918, enfrentou a gripe espanhola e também enfrentou o coronavírus e foi curada. Dessa forma, nós temos aí o texto dissertativo que vocês podem observar. Na outra página, nós temos as perguntas, compreensão e interpretação do texto. Diz assim: primeiro, o texto acima é um editorial do Jornal do Comércio do dia 1º de maio de 2020, quando a população brasileira estava apreensiva com o que poderia acontecer diante da pandemia do coronavírus. Como sabemos, é um texto de opinião, consequentemente argumentativo. De que trata o texto A Terrível Escolha? Eu falei que ele é um texto argumentativo, mas esse texto é um texto mais expositivo. Ele tem impressões do autor, opiniões do autor, mas ele é um texto mais expositivo e menos argumentativo. A segunda questão diz assim: já estudamos em aulas anteriores que os textos dissertativos têm como estrutura no mínimo 3 parágrafos: introdução, desenvolvimento e conclusão, onde começa e onde termina cada uma destas 3 partes no texto acima. Terceiro, para embasar seus argumentos, o autor do texto cita uma obra literária. Que obra é esta e do que ela trata? Olha, para embasar aqui as informações, eu coloquei argumento, mas é mais as informações que ele está passando, visto que é um texto mais expositivo. Então ele utiliza uma citação, ele cita uma obra literária. Que obra é esta e do que ela trata? A quarta questão diz assim: no trecho, se nosso sistema está sobrecarregado, quem, pois, deve ser assistido preferencialmente? A intenção do autor quando ele fez essa pergunta, qual é a intenção dele? Obter uma resposta a uma dúvida que ele tem por se tratar de um tema muito difícil. Letra B. Argumentar através de um questionamento que levará o leitor a refletir sobre o tema, visto que se trata de um texto de opinião. C. Querer saber como vai ficar a situação dos hospitais caso a situação da pandemia chegue ao extremo. Então você vai escolher aí a alternativa que indica a intenção do autor com essa pergunta que ele fez. Quinta questão. O texto gira em torno de uma situação de difícil solução que pode acontecer com o aumento dos casos de Covid-19 em Pernambuco. Com suas palavras, descreva qual é a situação. Sexto, no texto temos o depoimento de alguém que tem como objetivo dar mais credibilidade às informações contidas no texto. Fato comum nos textos jornalísticos. De quem é a fala e o que ele diz. Sétimo, na conclusão, temos geralmente uma solução apresentada pelo autor para o problema apresentado. Mas isso não acontece neste texto. Por quê? Explique com suas palavras. Espero que vocês tenham entendido, tenham tirado suas dúvidas sobre a questão do texto dissertativo e respondam essas atividades aí como prática do que você estudou. Então, um bom dia para vocês e até a próxima.